o seu alimento. Salmo 128, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez eu te peço que esta palavra venha sobre nossas vidas conforme a tua direção e que toda distorção dela seja cancelada e que o evangelho da vida seja ministrado aos nossos corações. Bem-aventurado que teme ao Senhor. E aí, depois disto, queridos irmãos, vem falando coisas boas que nós gostamos de ouvir, porque são expectativas de todo ser humano que é ter família, que é poder trabalhar. Trabalhar honestamente, trabalhar para ter o sustento, estudar para galgar conhecimento, para galgar um futuro, uma profissão, ter uma esposa ou um marido, aqui a figura da esposa que gera filhos, que no contexto histórico aqui, a expressividade de gerar filhos era aquela expressão da bênção de Deus, a fertilidade da mulher. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, vai comer do trabalho honestamente, vai sustentar a sua família, vai poder viver de uma forma harmoniosa. A sua esposa será abençoada juntamente com os filhos que estarão ao seu redor, que terão prazer de estar junto com o pai, com a mãe, que estarão aí nesse ambiente familiar, e não porque também dizer no ambiente divino, porque está ali rodeado da presença de Deus. Então, essa é o desejo do ser humano. É essa bênção que o ser humano busca para a sua vida. Essa bênção de receber de Deus coisas simples. Você vê que são coisas simples, mas que na simplicidade, onde tem Deus, se transforma em um suprimento interior inestimável. Coisas imensuráveis, coisas simples, mas imensuráveis, potencializadas pela ação de Deus nas nossas vidas. A bênção de Deus transformando coisas simples como no dia a dia, que é simplesmente trabalhar. Mas não é só trabalhar, é trabalhar com a bênção de Deus. Não é simplesmente adquirir uma esposa, um cônjuge, um marido, casar e ter filhos, mas ter filhos, casar, ter cônjuges e estar na presença de Deus e ter essa felicidade. É essa introdução, é esse o chamamento que o Salmo 128 traz às nossas vidas logo de início. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque tudo isso vai contribuir, tudo isso vai se desencadear nessas bem-aventuranças que se sucedem nos versos posteriores, aos quais eu já fiz aqui uma pequena explanação. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será frutífica, será uma esposa que vai produzir rebentos de filhos, os filhos serão abençoados, os filhos estarão ao redor, famílias abençoadas do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então nós começamos por aqui. Começamos trazendo essa perspectiva de alegria, que é algo que pode se realizar e se concretizar. A alegria, o bem-estar, o prazer de trabalhar, de ter família e de ser feliz na bênção do Senhor, onde pequenas coisas são potencializadas pela ação do divino, pela ação de Deus. Coisas simples que talvez para outras pessoas que olham e falam assim: como que esse fulano, essa fulana, essa família se contenta com tão pouco? Por que eles são tão felizes com tão pouco? É porque eles não entendem que não é o pouco, mas é o muito de Deus nas nossas vidas. Porque o pouco dos olhos naturais, dos olhos daqueles que nos observam sem esse temor, aqui que Deus fala que é a alegria de todo aquele que anda nos teus caminhos,
não consegue comprar, a alegria que não se vende, a paz que não se vende, a paz que não se compra, mas a paz e a alegria, o bem-estar, indiferente de onde se encontra, indiferente do que se faz, essa alegria inerente que vem de Deus. E é isso que Deus tem para fazer e falar conosco. É isso que Deus tem para mim e para você. É essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você entenda, e eu sei que em linhas gerais, em contextos gerais, você é conhecedor disso, mas esse vídeo ele vai ser repetido, ele vai ser divulgado, eu espero que você me ajude no compartilhamento dele. Estará lá no canal do YouTube, estará no Facebook, e quanto mais vidas eu escutar essa mensagem do Evangelho, mais oportunidade para tirar a tristeza que habita dentro de muitos, para tirar o luto que habita dentro de muitos, para tirar a desesperança daqueles que não têm mais esperança ao ouvir essa palavra, se encham de esperança, de alegria, em dias de dificuldades, em dias difíceis, em dias de situações delicadas. Tem gente que está precisando muito disso, tem gente que está pagando para ter isso, tem gente que está correndo atrás e não consegue. Dinheiro não compra essas coisas que aqui tão graciosamente nos é apresentada como uma dádiva de Deus para as nossas vidas, amém? Então a primeira coisa que eu quero pontuar, que eu digo aqui que você já tem essa noção, é a seguinte, que isso tem que ser entendido por nós, é que a vida do ser humano só terá sentido se tudo que for de mais importante para você não estiver em segundo plano em relação a Deus. O ser humano, para ser feliz, o ser humano, para a vida dele fazer sentido, tudo aquilo que ele juntou, pegou, disse: isso aqui é muito importante para mim, isso aqui é a coisa mais valiosa, isso aqui é porque eu corro, é porque eu acordo, é porque eu trabalho, é porque eu durmo tarde, levanto cedo, é porque eu me empenho, é por causa disso. Se essa prioridade aí, se essas coisas não estiverem em segundo plano em relação a Deus, o ser humano não pode ser feliz. Nada nesse mundo pode estar além de Deus. Nada nesse mundo pode estar à frente de Deus. Seja quais forem as prioridades, seja quais forem as suas buscas, os teus desejos, Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar em primeiro lugar. Olha, o Salmo 127 interior isso, ele deixa bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes. Se o Senhor não estiver à frente de tudo isso, se o Senhor não for a nossa prioridade, se o Senhor não estiver à frente dos nossos compromissos, porque Ele tem que ser primor, Ele que tem que ser a primeira situação em tudo que é nosso. Pastor, eu luto porque eu desejo alcançar algo na minha vida. Pastor, eu trabalho porque eu quero ter condições de abençoar o meu lar, a minha esposa, os meus filhos. Pastor, eu me dedico em meu empenho, porque eu estudo bastante, porque eu sonho em ser uma pessoa capacitada, passar num concurso, ser um profissional, trabalhar, ter um recurso advindo dos meus estudos. Se tudo isso não for colocado em segundo plano em relação a Deus, o ser humano não será feliz. Porque todas as demais coisas advêm de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus da nossa existencialidade, Deus no nosso agir, Deus no nosso viver. Pastor, eu sei de todas essas coisas e muitas vezes nós estamos aqui chovendo no molhado, né? Falando as mesmas coisas, sendo repetitivos, falando aquilo que muitas pessoas já conhecem. Mas a verdade é que isso tem que se tornar cada vez mais conhecido. Mais e mais tem que entrar no nosso coração, não ficar somente na mente, não ficar apenas nesse ambiente da especulação e da teoria.
Porque o que nós precisamos é viver em Deus e viver Deus. Há uma grande diferença de eu viver nesse universo paralelo da teoria do conhecimento em relação a Deus, que é um ambiente da subjetividade, e entrar no ambiente, no universo da prática, onde Deus se torna real através das nossas ações. É indiferente a teoria, a prática. A teoria me mostra, a teoria me traz ali um esboço, mas a vivência e a prática me revelam quem é Deus. Quem é Deus quando eu coloco Ele sentado ao meu lado na mesa do meu trabalho? Quem é Deus quando eu vou para a minha cama e falo, Senhor, eu quero dormir, mas o Senhor tem que vigiar, o Senhor tem que estar comigo, eu tenho que sonhar com o Senhor, eu tenho que acordar com o Senhor, eu tenho que ir trabalhar, o Senhor vai comigo para o meu trabalho, me acompanha em tudo que eu fizer, isso é prático em todas as ações, mas o Senhor tem que ficar com a minha esposa, talvez que fique em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos afazeres domésticos. Ou não, ou talvez indo também com essa dona de casa, que não é só dona de casa, mas é dona do trabalho secular, da dupla jornada. E isso é na prática, isso é na vida. E eu não vou cansar de falar e repetir, porque nós vivemos hoje em dia um evangelho que é vendido nesse pacote das coisas, das subjetividades. Eles falam de um Deus bom, poderoso, que faz coisas. Eles vendem um Deus que está no âmbito de uma teoria, mas na hora da prática dizer, olha, você tenha bom ânimo, porque você vai sair aí e você vai começar a fazer algumas coisas na sua vida, mesmo escutando hoje essa palavra de vida da parte de Deus, mas que quando você for na prática, algumas coisas não vão dar certo. Talvez você vai andar por este caminho, vai tropeçar e vai cair e vai machucar. E vai dizer, Deus não está comigo, eu estou aqui para dizer que Deus está com você, porque Ele é que vai te levantar nas suas quedas. E dizer que nesse mundo você cai, mas que você se levanta. Que nesse mundo você anda levantado, mas algum dia você pode cair. Que nesse mundo talvez nós temos altos e baixos, como é o nosso batimento cardíaco. A vida de altos e baixos. Mas que segue depois disso tudo, dessa transcendência para uma linearidade que nos leva e nos arremeta aos céus e à eternidade na presença de Deus. Mas por enquanto é assim, é essa prática de vida. Então guarda isso. A vida do ser humano só terá sentido se tudo que for mais importante para você não estiver em segundo plano em relação a Deus, ou seja, tudo para nós que faz sentido em relação às coisas deste mundo tem que estar em segundo plano em relação a Deus. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalho de que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, guarda a sentinela. Se o Senhor não te proteger, em vão cumprir rituais. Se o Senhor não for o teu escudo, a tua blindagem, em vão tomar procedimentos, que sejam eles quais que forem, porque primeiro é Deus, Ele tem que estar em primeiro. Sabe, olha aqui, o ser humano pensa que sofre porque ele sente vazio, por se sentir vazio. O ser humano, ele pensa que sofre por falta de conhecimento, por falta de contentamento, ele não se contenta com nada. Então ele acha que sofre, ele acha que a vida dele não faz sentido, ele acha que ele mora numa casa e que a casa não é boa, ele acha que ele tem um trabalho, mas o trabalho não é bom, que ele trabalha, mas ele não tem alegria no trabalho, que ele estuda, mas ele não tem felicidade de estudar. Ele acha que ele mora numa cidade, a cidade não lhe é agradável, não é uma cidade boa. Ele não se contenta, o ser humano pensa que sofre por causa desse tipo de coisa. O ser humano ele pensa que sofre por sentir que algo está lhe fazendo falta. O ser humano sofre por essas coisas, por pensar que é infeliz, por aquilo que não tem, e que se tivesse não seria infeliz. Ele pensa que por não ter determinadas coisas na sua vida, esse é o motivo dele não ser feliz.
E outrora, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Mas a realidade nos mostra que não é nada disso. Não é por causa dessas coisas que eu falei. O ser humano, ele não é feliz porque ele não priorizou Deus ainda. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. Deus ainda não está no centro dele. Deus não está ainda nas primícias da sua vida. E o ser humano só será feliz quando Deus estiver em primeiro plano. E nós precisamos entender isso. Eu sei que você entende isso. Eu sei que na teoria você entende isso. Mas o que eu estou falando e propondo nessa noite, para que o Espírito Santo desperte algo concreto na nossa vida, é que essa teoria saia do campo da subjetividade. E que você, a partir de hoje, a partir dessa noite, ao começar um novo dia, amanhã, comece a colocar essas coisas na prática da sua vida e experimente Deus. E venha entender, de uma vez por todas, que a falta da alegria ou infelicidade ou a indiferença que se sente nesse mundo não é pela falta das coisas que você pensa que tem ou que não tem, mas é a falta de Deus. É por falta de Deus. Olha, eu quero ler um texto aqui, depois nós voltamos aqui, deixa marcado o Salmo 128, mas eu quero ler Mateus. Abra comigo Mateus capítulo 19, eu pedi para você deixar de pronto o aviso aí antes, verso de número 16. É a história daquele jovem rico, eu vou ler aqui rapidamente para nós não demorarmos. Mateus capítulo 19, verso 16. E eis que alguém aproximou-se e perguntou a Jesus e disse-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou quais. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado desde a minha terna infância. O que me falta ainda? Olha que pergunta, que é justamente esse desafio que eu tenho proposto nessa noite pelo Espírito Santo a você, que é sair desse ambiente da teoria e para a prática. Ele responde para Jesus numa confiança de que estava fazendo as coisas certinhas. Jesus fala: olha, você quer entrar na vida? Você quer que a tua vida tenha sentido? Você quer entrar na vida eterna? Você quer que a eternidade te habite? Que Deus, o Deus eterno, te habite e a partir de então a sua vida passa a ter sentido? Cumpra isso, que é um resumo aqui de princípios que vão concatenar com aquilo que Jesus falou, que o Evangelho é prática de amor ao próximo. Só que ele pega e diz para Jesus: olha, eu tenho feito isso, eu tenho guardado todos esses mandamentos, eu tenho honrado pai e mãe, eu tenho feito isso. Só que ele vira para Jesus, mesmo sendo um praticante dessas coisas, e ele diz: o que me falta ainda? Deu para perceber? Deu para perceber que estava faltando algo aqui, que tinha vazio dentro dele ainda? Que claramente nós podemos explicitar esse aspecto que eu tenho dito aqui, que existe esse ambiente da teoria, que está longe da prática. Apesar deste aqui dizer que estava fazendo tais coisas, aí Jesus vai dizer: olha, uma coisa ainda te falta, se você quer buscar uma perfeição, vai, vende todos os teus bens, dá ao próximo e terás um tesouro nos céus, depois você vem e me segue. Aí Jesus fala assim: então vamos praticar isso de uma forma efêmera. Vamos demonstrar isso que você falou em teoria na prática. Se isso que você verbalizou realmente não é só teoria, mas é prática da tua vida, vamos demonstrar isso fazendo isso aqui agora. Vamos lá, diz Jesus. Vende tudo que você tem. Dá para os pobres, dá para quem precisa, dá para os necessitados. Você vai ter um tesouro nos céus. Você vai ter um tesouro aonde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Vem e me segue. Então me siga. Ande nas minhas pisaduras.
ande nos meus caminhos, venha comigo aonde eu estiver, esteja, aonde eu pisar, pise atrás de mim, me replique, me imite, seja aquilo que eu estou sendo neste mundo como exemplo de vida e de amor. Era o que Jesus estava ensinando, e é o que o Espírito Santo nos ensina nesta noite, que é esta a razão do Evangelho, que vai preencher todo vazio, toda tristeza. Porque se o Senhor não edificar, não adianta levantar fortalezas, cidades e casas. Se o Senhor não guardar, não adianta chamar forças nacionais, exércitos, marinha, aeronáutica, não adianta tomar nenhum suposto ação de proteção para a sua vida, se Deus não faz parte deste contexto seu. E deixa bem claro isso aqui. Olha aqui, meus queridos irmãos. Esse rapaz era jovem, rico, religioso, mas ele chega à conclusão que algo lhe faltava. Que algo lhe faltava, que ele tinha falta de algo. Vocês estão entendendo? Que sempre vai faltar algo. Que sempre vai faltar algo se não tiver Jesus na vida. Se não tiver Deus na vida. O ser humano só será feliz quando Deus estiver em primeiro plano. Quantas vezes nós temos tido a preocupação de colocar Deus em primeiro plano, hein? Quantas vezes Deus tem sido prioridade para nós? Não. Eu não estou falando da prioridade da boca para fora. Eu não estou falando dessa prioridade do conhecimento teórico, do conhecimento porque eu li, eu decorei, eu sei agora. Eu estou falando do conhecimento que é testificável através de uma prática. Esse sim. É a mesma coisa você perguntar para um pedreiro: você sabe fazer uma parede, um muro, uma casa? Ele diz: eu sei. Então bota a mão na massa, na argamassa, no tijolo e levanta. Não, eu só sei, mas fazer eu não sei fazer. Colocar o tijolo seria um pedreiro louco, né? É o que Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, que você tem preparado. São para aqueles que pensam que conhecem, ou que conhecem na teoria, mas que não colocam na prática. Então, o ser humano se sente vazio, tem uma vida sem sentido, porque simplesmente é essa a razão de Deus não estar em primeiro lugar nas suas coisas. E aí nós voltamos aqui para o Salmo 128, que foi o Salmo do início, o Salmo da introdução, o nosso texto central, em que nós lemos aqui, onde fala de toda essa alegria do ser humano poder trabalhar com o suor das tuas próprias mãos, ser feliz e ver as coisas ir bem, ver a sua esposa, ver o seu marido no interior da tua casa, na convivência harmônica de uma família. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Chega nesse pressuposto que antecede esse Salmo 128, que é o Salmo 127, que diz que o Senhor vem em primeiro lugar. E diz o Salmo 128 no início que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Teme ao Senhor. Bem-aventurado, para entrar nesse contexto aí, onde a verdadeira alegria é suficiente em Deus, onde tudo que se tem é suficiente em Deus, onde mesmo aqueles que não têm nada vão aprender a se contentar com aquilo que tem, porque Deus vai fazer parte da sua vida e o nada dele vai se tornar em tudo. Advém desse princípio, desse entendimento, onde diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, se inicia tudo com o temor de Deus. O temor de Deus, onde eu coloco Deus em primeiro lugar. Para isso nós necessitamos viver Deus em nós. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus em prioridade. Buscar a Deus na nossa vida.
nas coisas e naquilo que nos aproxima de Deus. E quais seriam essas coisas que nos fazem aproximar de Deus, de tal forma que agora Deus é prioridade na minha vida, pastor, porque eu estou buscando, eu estou tentando me aproximar de Deus agora através das minhas atitudes, das minhas ações. E o que seria isso? Eu poderia discorrer coisas simplórias e poderosas que você já conhece, mas eu não vou penetrar em todas elas, mas vou dar uma passagem superficial por algumas. Mas, por exemplo, a oração. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 fala que nós devemos orar sem cessar. Então, uma das coisas que nos faz colocar Deus, demonstrar na prática que Deus está na nossa frente, que Deus é prioridade na minha vida, é orar sempre. Orar sempre a todo instante, mesmo sabendo que o Espírito Santo intercede por nós. Olha, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas eu vou continuar a orar. Orar sempre, mesmo sabendo que o Espírito Santo está intercedendo. Orar sempre. Orar porque nós sabemos que Deus nos ouve. Então eu vou orar por isso. Por todas as vezes que eu elevar os meus pensamentos ao Senhor, que eu falar, que eu pensar, que eu gritar, que eu chorar, que eu sorrir, que eu me alegrar, que eu me expressar a Deus, para Deus, em oração, eu sei que Ele está me ouvindo. Então Ele está ouvindo em todos os momentos, em todos os instantes. Ele te ouve em toda circunstância. E nada, se Ele ouve, Ele não pode estar indiferente. Dá para imaginar, dá para visualizar, dá para ter fé num Deus que você sabe que Ele sempre vai te ouvir e te escutar nas tuas orações, e ao mesmo tempo será um Deus indiferente? Um Deus que vira as costas, um Deus que diz, olha, eu escuto, mas eu estou indiferente, eu escuto, mas eu não vou fazer nada. Se Deus nos ouve, se nós sabemos que quando oramos, seja qualquer momento que for, Ele está nos ouvindo, olha, Ele vai agir, Ele está agindo, porque Ele não é indiferente. Ele não é esse Deus que vira as costas para aqueles que se aproximam dEle. Na simplicidade, talvez sem eloquência, talvez dizendo, Senhor, eu não sei orar, talvez, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sou nada. Vai, me ajuda. Você acha que Deus não escuta? E se Ele escuta, e se eu oro, e eu sei que Ele escuta, Ele está fazendo. Ele está agindo. Ele está agindo agora na tua vida. Ele está agindo agora em favor daqueles que são alvos de oração da sua parte a Deus. Ele está agindo agora para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Ele está agindo agora nessa causa. Não se engane. Eu oro porque eu sei que eu tenho que orar, porque isso me aproxima de Deus, isso gera relacionamento, isso gera comunhão. Eu sei que o Espírito Santo, Ele intercede por mim nas minhas orações. Eu sei que Deus está me escutando, Ele está escutando você nesse instante. Ele está vendo, Ele está agindo. Orar porque sei que Deus me ouve. Orar porque Deus sabe o que nós não sabemos. É por isso que eu oro. É por isso que você ora. É por isso que nós também devemos orar. Para ter essa intimidade, essa ligação, esse relacionamento com Deus. Mas também para entender que Deus sabe aquilo que nós não sabemos. O que nós imaginamos é um limiar aonde os nossos sentidos permitem. Em alguns aspectos, aqueles que adentram a nossa fé, na convicção daquilo que já foi revelado antecipadamente pela palavra do Senhor, mas aquilo que é revelado, aquilo que me é oculto, somente a Deus. E por isso eu oro, porque eu sei que Deus sabe o que nós não sabemos. Deus sabe qual é a hora, Deus sabe qual foi o momento, Deus sabe porque Ele teve que agir dessa forma, Deus sabe porque Ele curou, Deus sabe porque Ele não curou, Deus sabe porque Ele atendeu a tua oração na mesma proporção
que você pediu, ou da forma que ele atendeu também essa oração, de uma forma totalmente diferente daquilo que você pediu e não tão porque deixou de te atender. Então é por isso que nós oramos. E quando nós vamos fazendo isso, nós estamos colocando Deus à nossa frente. Deus está na nossa frente. Deus começa a ser prioridade. E o vazio vai desaparecendo. A falta de contentamento com tudo e com todas as coisas vão sumindo. Aquilo que eu disse no início. Porque Deus vai se tornando cada vez mais presente. Cada vez mais real, mais concreto. E é por isso que nós buscamos o Senhor nesse momento de oração. Para Paulo, oração era um prazer. Paulo descrevia isso em palavras profundas, que era quase um sentido de vida para ele. Para Paulo era prazer em orar. Era um prazer em orar. Não era tempo de devocional para Paulo. Era vida, era respirar, era sentir, era amar, era esperar tudo em Deus. Isso era oração para Paulo. Era esse prazer. Não era só um momento de devocional. Devocional não pode ser apenas um momento do dia. Um instante que você fala, olha, esse é o momento que eu parei para ler a Bíblia e para orar. Para Paulo, oração não era só uma devocional, era o conjunto da vida, era tudo que abrange o viver. Então, a nossa oração, ela não pode ser apenas uma devocional. Você não pode orar apenas porque você faz devocional, porque você tira um momento para ler a Bíblia e orar. A devocional não pode ser resumido num instante, de um momento do dia. Ela tem que ser constante, ela tem que ser a todos os tempos, ela tem que ser a todo instante nesse conjunto da nossa vida. Aí nós aprendemos dentro da religião do esboço, e olha, isso é importante. Só que eu quero fazer um parêntese, porque tem gente que só fica nessa questão. Nós aprendemos quando somos discipulados, e um dia ainda quero ensinar o que é o caminho do discípulo, que não é nenhuma formatação de apostilas, né? Mas é a vida. Mas falando nessa questão, nós aprendemos no discipulado que tem que existir um momento em que nós temos que fazer a nossa devocional. Mas as pessoas ficam presas nesse entendimento, nesse estudo, nesse ensinamento. A devocional é o momento do dia que eu paro para ler, orar e falar com Deus. Eu quero trazer um novo desafio para aqueles que aprenderam somente dessa forma, porque o desafio do Espírito Santo, volto a dizer nessa noite, é nos tirar dessa ambiência teórica, desse ambiente, dessa dimensão, onde o Evangelho é uma teoria, um conhecimento, e venha para o ambiente, para a dimensão da prática. Então, o que eu trago para um desafio proposto de vida para vocês e para mim também, que tenho buscado a viver isso, é que a devocional, ela é constante. A oração, ela é a todo momento. Ela é correndo, falando, indo de um lado para o outro. O meditar nas palavras de Deus não é só ficar aqui. Sabe, há muito tempo, isso eu falo de mim. A palavra de Deus deixou de ser apenas isso aqui, ó, porque a Bíblia, ela se interiorizou dentro de mim. A Bíblia está dentro de mim, então eu tenho essa prática de levar a palavra comigo, que não é só o conjunto do Bíblios, da biblioteca, dos livros canônicos, mas é muito mais, é pegar todo esse conhecimento que traz a Bíblia, advinda através da revelação do Espírito Santo e praticar. Eu sei quando eu estou praticando a Bíblia, que nada mais é que praticar o Evangelho. Eu sei quando eu estou cumprindo os mandamentos do Senhor transcrito aqui, quando eu estou andando nos caminhos de Jesus, replicando Jesus. Eu estou fazendo o que Davi fazia e descrevia nos seus salmos. Eu estou cumprindo aquilo que Jesus descreve nos Evangelhos,
naqueles exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento, por exemplo. Então, isso sai desse ambiente. O nosso desafio é sair desse ambiente para termos vida e vida em abundância, em vida plena no Senhor. O Salmo 128 diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então começa por esse projeto aí, de colocar em prática. Temor, bem-aventurado, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Temor a Deus. Feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos, é que diz o Salmo 128, versículo 1. Provérbios, capítulo 8, versículo 3 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O Salmo, Provérbios 8,3 nos diz o que é o temor do Senhor. Salmo 128, verso 1 fala que bem-aventurado é aquele que teme. E Provérbios, capítulo 8, versículo 3 nos diz qual é esse temor ao Senhor. E ele diz ali que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você quer temer a Deus? Quer ter temor do Senhor? E ser bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que teme o Senhor? Então começa a aborrecer o mal. Começa a aborrecer o mal na sua vida. A partir do momento que você levanta, você fala: hoje eu acordei para aborrecer o mal. Não para ser mal. Não para ser mal-humorado. Não para ser o ingrato. Não para ser o rabugento. Não para ser a pessoa tóxica, nociva. Isso não é de Deus. Isso não é virtude. Isso não é vanglória. Isso não te faz diferente para com Deus. Isso não te faz especial para com Deus. Ah, eu sou assim porque é o meu jeito. Não. Você quer temer a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. É aborrecer o mal. Tessalonicenses 5,22, ele diz ali: fugir de toda a aparência do mal. Então começa por aí. Fugir das aparências malignas. Você sabe. Você entende o que é isso. Você sabe o que é uma porta de malignidade, aonde o mal começa, porque o mal não vem de repente. Ele começa pequeno e vai se desencadeando, até mostrar a sua verdadeira face. Mas você percebe, você que tem Deus, você que tem o Espírito Santo, você tem esse discernimento, você percebe a aparência do mal nos primórdios das coisas, no início das coisas. Você bate um olho, por exemplo, numa situação, você sabe que aquilo ali é para você ou não é. Você bate o olho num programa, num filme, seja lá o que for. Você vai para um ambiente, você sabe se aquele ambiente está propício para você permanecer nele ou não. Então você sabe que talvez você diz: não, isso não me atinge, mas tem uma aparência de mal que quando você vê, já te dominou. Que ele vai te rondando. A palavra fala que é como um leão que está ao redor. Em uma linguagem bem brasileira, nossa, vai comendo pelas beiradas. Então você consegue discernir. Então o temor do Senhor é isso. É aborrecer do mal. É aborrecer das coisas erradas. É fugir de toda aparência do mal. Quando que eu aborreço o mal, pastor? É quando eu pratico tudo aquilo que o mal não gosta. Aí você aborrece o mal. Não é o que fala aqui? Vou repetir. Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você quer temer a Deus para ter essas bem-aventuranças que diz aqui? Porque bem-aventurado é aquele que teme a Deus. E o temor do Senhor, segundo Provérbios, é aquele que aborrece o mal. Quer aborrecer o mal? É fazer tudo que é contrário ao mal. Faça tudo que é contrário ao mal. Você vai começar a aborrecer o mal. E isso vai agradar a Deus na sua vida. E como que eu faço isso, pastor? Ainda existe algumas pessoas que perguntam, né? Ainda existe algumas pessoas que perguntam: como que eu faço isso? Ora, simplesmente não faça para o próximo aquilo que você
Não deseja que fosse feito por você. Simples assim. Pega essa régua, tabula por aí, começa por aí. Tem essa base. Aquilo que eu não faço, quero que faça por mim, eu não vou fazer para o meu próximo. Não faça mal aos homens que você quer. O mal que você quer que vai para o próximo, que não deseja para o próximo. Aquilo que você não quer para a sua vida, o mal que você não quer para a sua vida, não deseje, não busque isso para o próximo. É isso que eu estou dizendo. São coisas simples do Evangelho, mas que nessa noite, em nome de Jesus, venha colocar isso em prática. Vamos buscar esse desafio de praticar isso hoje, a começar isso, porque verdadeiramente você e algumas pessoas que estão nos escutando, que vão nos ouvir posteriormente, precisa desse entendimento para sair desse estilo de vida deprimente, triste, enfadonho, sem razão de ser, para que se conheça Deus verdadeiramente na prática, não na teoria, não nas especulações, não nos entusiasmos emocionais de ajuntamentos, de condicionamentos de mente, de euforias coletivas, onde que se sai depois daquele momento eufórico coletivamente, vai para a vida, tudo está triste, a pessoa não vence, a pessoa não rompe, a pessoa não cresce, porque aprendeu simplesmente desfrutar de momentos de euforia coletiva das religiões. Não conheceram Deus, não aprenderam a viver Deus. O que eu estou falando aqui é uma palavra dura de se engolir, porque ela não tem sentimentalismo, ela não tem euforia programada, mas ela tem vida do Espírito Santo para você. E muitas vezes se torna difícil, porque as pessoas já foram tanto tempo condicionadas a motivações emocionais, para que de certa forma isso seja um sinal de Deus na presença delas. E você sabe que Deus nunca disse que ele estava nas sensorialidades, nas emoções. Ele sempre diz, é fé. O justo vive pela fé. Aquele que é o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agrado dele. Sabe? E a fé não é sensorialidade, a fé não é emoção, não é constatação emotiva de que Deus está ali porque eu me senti bem no ambiente. É encarar essa palavra e falar assim, nossa, é uma palavra que me direcionou e eu vou praticá-la. E através disso terei Deus e verei Deus no meu agir. Esse é o desafio proposto para o Evangelho. Não é aqueles outros desafios que você fala assim, olha, ó, desafio. Vamos partir para o desafio financeiro. Vamos partir para o desafio da casa própria. Vamos partir para o desafio da oferta, mais da oferta e mais da oferta. Esse desafio aí é fácil. O verdadeiro desafio de Deus é falar, Deus, a tua palavra é real. É isso mesmo. Eu acredito nela. E eu vou me esforçar para praticá-la, para me empenhar nela. É isso. Temor do Senhor, Provérbios 9 e 10, é o princípio da sabedoria. Guarde isso. O temor, que fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que vai ter todas aquelas bem-aventuranças depois aqui, ele também repete isso em Provérbios 9 e 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha aqui para mim, escuta aqui, que eu estou para falar para você, para a gente orar, encerrar aqui esse momento de palavra e orar. Tem muita gente inteligente por aí, até mesmo entre os religiosos e os círculos religiosos, mas são muito poucos, não são muito, os sábios entre os religiosos. Porque sabedoria é fruto de temor a Deus. Tem muito inteligente, por todos os lugares, por todos os níveis da comunidade. Tem muita gente inteligente no meio religioso. Tem líder religioso, tem pastor, que você fala assim, nossa, que cara inteligente, conhece de política, conhece da história bíblica. Cara, esse cara, ele pode sentar com presidentes, com diretores de multinacionais. Como esse cara é inteligente. Mas ele não tem sabedoria, ele tem inteligência.
Sabedoria para quem tem temor a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Tem muitos sábios também dentro das religiões, mas são poucos os que têm. Tem muitos inteligentes dentro da religião, mas são poucos os sábios. Porque tem pouca gente que se diz religioso, mas que não teme a Deus. E você vê isso nos frutos da arrogância, nos frutos da gritaria, nos frutos da opressão, nos frutos das palavras que não é evangelho, mas que são palavras que propõem um estilo de vida de bem conforto para este mundo, no sentido de que o conforto advém daquilo que você paga para Deus, pagando para o homem. Você não paga para Deus, você dá para o homem. Mas eles falam, é para Deus. Mas você vê que quem está enriquecendo é o apóstolo, é o pastor, é o outro sacerdote das outras religiões. Mas não insiste e não ensina a verdadeira sabedoria, porque eles não têm a sabedoria. Porque sabedoria é fruto de temor a Deus. E é por isso que tem muita gente simples aí, e cheia de sabedoria, porque também são cheias do temor de Deus. Amém? Ele diz nos versos, ainda aqui, versículo 1, que além de temer a Deus, é os que andam nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Andar, que é igual a produzir, que é gerar, que é extrair das nossas vidas. Andando, praticando. Nas pisaduras desse mundo, que são as atitudes nossas, que vão verdadeiramente ecoar aos céus e dizer para Deus e para o mundo espiritual quem realmente nós somos, de quem nós somos. Porque bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, cujas pisaduras, tudo que se produz nesse mundo, tudo que se extrai da nossa vivência, é através de Deus. Anda nos seus caminhos, que não é caminhos, mas que é o caminho. Porque Ele, Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então andar nos caminhos é andar no caminho, é andar em Jesus. É produzir a partir de Jesus. Então eu ando, eu faço algo, mas eu faço algo no caminho que é Jesus. Eu não faço algo fora de Deus, fora de Jesus. O que eu produzo, o que eu replico, está em consonância com Jesus. Jesus fez, eu faço. Jesus deu exemplo, eu sigo. Jesus pisou dessa forma neste mundo, levantou a poeira desse mundo, produzindo algo nesse mundo de benéfias. Eu vou me esforçar para andar no mesmo caminho, nos mesmos passos dele e produzir. Isso que é o que está se dizendo no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme, ao qual já discorri, e bem-aventurado que anda nos seus caminhos. Então é duas coisas diferentes. Andar no caminho. Eu produzo algo para Deus, mas em Jesus, mas no caminho que é Jesus. E aí encerra toda essa história. E eu repito, do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no teu interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deu para trazer, extrair algo de bom para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Se você abrir o seu coração, os ouvidos espirituais, para escutar essa palavra sem preconceito e discernir que é desse jeito que se é bem-aventurado e que a partir de agora você vai se esforçar. Eu falei aqui só de poucas coisas. Você viu que eu falei de coisas simples, que eu falei de oração, né? Do princípio da oração, das coisas
de andar no Senhor, e que são simplicidades, mas que são coisas fáceis, porque o Evangelho é simples e poderoso, não é difícil de você entender. Está mensurado, resumindo, o que Jesus já disse tantas vezes, né? Que é amar, a lei e o profeta se resume isso, é andar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então é dentro desses princípios que eu quero orar agora. Vamos orar por todos, mas é dentro desse princípio que eu quero especialmente que você agora ore por você. No início nós oramos pelos enfermos, oramos pelos doentes, oramos pelos enlutados. Mas você precisa de força. Você precisa ser fortalecido. Você precisa que essa realidade saia desse campo de teoria, desse ambiente de teoria, e parta para o ambiente da realidade, das razões, das funções, das praticidades. Eu sei que talvez as pessoas pensam que isso é difícil, mas eu quero te dizer que é possível viver o Evangelho. E que quando se esforça para isso, e faz isso, começa a se ver resultados. Nós somos testemunhas disso. Nós temos buscado, na nossa dificuldade, tentar viver isso. Então eu quero que você ore agora por você. Eu vou orar, vou fazer uma oração, orar por mim, orar por minha família. E quero orar também e interceder por sua vida nesse sentido. Que você possa fazer o mesmo, amém? Oremos então. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que esta luz do Teu Evangelho venha nos iluminar agora. Porque eu creio, ó Deus, que foi o Evangelho do Senhor que foi anunciado nessa noite através dessa ministração. E este Evangelho, esta boa nova, ela é poderosa para mudar o nosso destino. Desde que, ó Pai, ao absorvermos isto, ao permitir que esta semente entre nos nossos corações e que daí exploda em todos os nossos membros, para que possamos praticar nas mãos, no agir, no falar, nas nossas palavras, que seja este rio de água viva fluindo do nosso interior, ó Deus, sendo essas pessoas que vão cativar o próximo o esplendor do Teu Espírito Santo, ó Deus, transbordando dentro de nós. Eu oro para que cada um de nós tenhamos essa capacitação no Espírito Santo. Eu oro para que seja assim na minha casa, entre os meus, na minha família, na minha mãe, nos meus irmãos, sobre minha esposa, sobre minha filha, sobre meu filho, sobre todos os nossos familiares, assim como seja sobre todos os teus familiares, sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba esta palavra, ouse praticá-la. Desafio-te em nome de Jesus a deixar todo o preconceito de ensinamentos anteriormente carregados de teorias sem razão de poder, porque o poder sem a prática não é perceptível, ele não é realizável. Que o Senhor ajude este homem, que o Senhor ajude esta mulher, este jovem. Visita esta casa. Que se você nesse instante necessita de uma intervenção sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família, coloque a mão no teu coração agora. Vamos pedir ao Senhor por isso. Querido Deus e querido Pai, intervenha agora sobre esta vida. Ó Deus, eu não sei, ó Pai, o que ela está passando. Eu não sei o que ela precisa, eu não sei qual a dificuldade. Eu não sei, ó Deus, quais têm sido, ó Deus, as orações. Mas eu sei que todas têm chegado diante do Senhor. Cura agora esta vida. Faça um milagre. Estenda as tuas mãos agora sobre ela. E que teu Espírito Santo traga o sim, ó Deus, segundo a tua onisciência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Logo, logo nós estaremos promovendo um estudo, eu estou preparando. Eu vou transmitir primeiro aqui para as minhas ovelhas esse estudo, depois eu vou disponibilizar ele. Mas eu vou falar algo que talvez que você nunca escutou na sua vida, eu tenho quase certeza. Que nesses dias que nós estamos vivendo,
você vai precisar escutar isso. Acerca do amor, do poder do amor. Do amor que vence tantas coisas. Tem gente que está perdendo vidas aí, de familiares. Estão com medo da eternidade, da onde eles estão indo. Tem gente que está com medo de morrer e sem saber para onde que está e que pode ir. Eu quero fazer um estudo que eu tenho certeza, eu nunca escutei nesses anos que eu estou dentro das igrejas, nenhum pastor falar. Nenhum pastor falar, a não ser há pouco tempo aqui, de algum, acho que 2, 3 no mundo que já falou sobre esse tema. E eu creio que você precisa saber disso. Do amor de Deus, que vence muitas coisas. Estou preparando esse estudo e em momento certo e oportuno que Deus der anuência, eu estarei passando por vocês. No mais, queridos irmãos, Deus abençoe. Ore por mim, ore por minha família. Tenho orado por vocês, tá bom? E não se esqueça, depois do dia 5 até o dia 10, se você puder doar uma cesta básica, nos deu um ok, nós já temos algumas. Vamos fazer a obra do Senhor aí, essas famílias que tanto necessitam. Estou sentindo falta e saudade enorme de ver cada um de vocês, de poder abraçar, se não pelo menos dar um oi. Hoje mesmo eu saí de carro aí na cidade e passando na porta de alguns irmãos e só olhando, oh meu Deus, vontade, dar uma buzinada, ver a cara, né? Mas a gente respeita esse momento delicado. Vai chegar o momento do abraço, em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho falado isso aqui, então vocês guardem o que eu estou falando, para depois vocês chegarem e falar assim, realmente o pastor falou. Guarda o tempo aí, no final do ano as coisas vão melhorar. Deus abençoe. Até mais.